Olá! Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de queries e, mais especificamente, sobre como parar de adivinhar por que uma consulta está lenta e começar a encontrar a causa raiz de verdade usando a ferramenta mais importante que o SQL Server nos dá, o plano de execução. Essa é uma situação que todo mundo já passou. Aquela query que era um foguete no ambiente de desenvolvimento, com poucos dados, de repente se arrasta em produção. E aí começa a sessão de chutes, né? Será que falta um índice? Ah, deve ser a rede que está lenta. Só que na maioria das vezes, a resposta é exata, está bem ali, na nossa frente, só esperando para ser lida. Vamos pensar assim. Quando a gente manda um comando para o banco de dados, estamos, na verdade, dando a ele um destino. Mas o caminho para chegar nesse destino, bom, não é único. O SQL Server precisa decidir qual é a melhor rota. E essa decisão toda, ele formaliza em um mapa. E esse mapa é o plano de execução. E olha, é igualzinho a uma viagem de verdade. A gente tem aquele plano que fazemos antes de sair de casa e depois tem o registro do que realmente aconteceu no caminho. No SQL Server, a gente tem exatamente essa mesma coisa. Entender esses dois mapas é fundamental para fazer um bom diagnóstico. De um lado temos o GPS de sofá. Esse é o plano de execução estimado. É como planejar uma viagem de carro, em casa, no aplicativo. Ele te dá uma estimativa de tempo, claro, mas com base em médias, em histórico. Ele não sabe se, bem na hora que a gente for sair, vai ter um acidente ou uma árvore caída na pista. Do outro lado, a gente tem o diário de bordo. Esse é o plano de execução real. É o relatório que o GPS gera depois da viagem, mostrando exatamente onde teve trânsito, quanto tempo a gente ficou parado. E para diagnosticar problemas, é nesse diário que a gente tem que confiar. Vamos começar então pelo planejamento. Vamos entender primeiro como funciona esse mapa teórico, esse plano que o SQL Server cria antes mesmo de começar a viagem e ver quais são as vantagens e os perigos dele. A palavra-chave aqui é pretende. O plano estimado é isso, uma simulação. O SQL Server não vai lá ler os dados da sua tabela para criar esse plano. Ele simplesmente olha para a consulta e para os metadados que ele tem guardado para calcular a rota que parece ser a melhor. E como ele faz essa simulação toda? Usando as estatísticas. Pensa nelas como se fosse um censo das tabelas. Elas dizem para o SQL Server coisas tipo: olha, a tabela de clientes tem mais ou menos 10 milhões de linhas. Ou o status ativo corresponde aos 90% dos registros. Como ele não executa nada de verdade, ele gera isso na hora, com atalho Ctrl mais L. Mas é aqui que mora o perigo. Se milhões de registros foram inseridos e as estatísticas não forem atualizadas, o censo está errado. E aí o plano vai ser construído em cima de uma mentira. Bom, agora que a gente entendeu o plano teórico, vamos para o que realmente importa para um diagnóstico preciso: o relatório da viagem que de fato aconteceu. Esse é o padrão ouro da otimização. O plano real, ou actual plan, não é uma simulação. Para conseguir ele, a query precisa ser executada do começo ao fim. O SQL Server vai monitorar cada passo, cada leitura em disco, cada uso de memória, e no final, ele entrega um relatório completo, com os fatos. É o padrão ouro porque não tem estimativa aqui. É só evidência concreta. Para ativar é com o atalho Ctrl mais M antes de rodar a query. E o grande valor dele está justamente nos detalhes, naqueles problemas que a simulação jamais conseguiria prever. É aqui que a gente descobre os gargalos, o consumo excessivo de recursos e a verdadeira razão pela qual a viagem demorou bem mais do que o esperado. Ok, então temos os dois mapas, o plano teórico e o registro real. Como é que a gente usa os dois para achar o problema? A resposta e a grande chave do diagnóstico está na comparação, em olhar para a expectativa versus a realidade. A pergunta que a gente precisa responder é bem simples. Em que ponto da viagem a estimativa do GPS foi completamente diferente da realidade da estrada? É essa discrepância entre o que o SQL achava que ia acontecer e o que de fato aconteceu que vai revelar a causa da lentidão. E o principal ponto de diferença é esse aqui, o que a gente chama de abismo de cardinalidade. No plano, o SQL Server pode ter estimado que uma operação ia retornar só uma linha, mas na hora da execução real, essa mesma operação processou 1 milhão de linhas. Essa diferença brutal, essa é a principal causa de lentidão que existe. Tenta imaginar a cena. Alguém liga para um restaurante e reserva uma mesa para uma pessoa. O restaurante se prepara para isso. Mas aí, na hora, chega essa pessoa com mais 1 milhão de convidados. O que acontece? O caos. Com SQL Server é a mesma coisa. Ele alocou uma quantidade mínima de memória, escolheu um algoritmo super simples, tudo preparado para processar uma única linha.
Aí, quando chegou o caminhão de dados de verdade, o plano quebrou. O sistema foi forçado a lidar com um volume gigantesco, usando recursos que foram pensados para um cenário minúsculo. E além desse abismo de cardinalidade, o plano real mostra alertas que nunca jamais apareceriam na simulação. O mais crítico deles é o tal do Spill to Temp DB, que aparece com um triângulo amarelo de aviso. Isso quer dizer que a memória RAM, que foi reservada para uma operação, tipo uma ordenação, simplesmente não foi suficiente. E para não travar tudo, o SQL foi forçado a derramar esses dados para o disco. E como o disco é milhares de vezes mais lento que a RAM, a performance despenca. É um sintoma clássico de uma estimativa que deu muito errado. Certo, entendemos a teoria. Mas na prática, no dia a dia, qual é o processo para a gente diagnosticar qualquer query lenta? Bom, aqui está o plano de ação, o passo a passo para sair do chute e ir direto para a solução. O fluxo é bem direto. Primeiro, a gente usa o plano estimado com Ctrl+L, como um rascunho rápido, só para ter uma ideia da intenção do SQL. Se a query está realmente lenta, aí sim, ativamos o plano real com Ctrl+M. Lá dentro, o foco é procurar os operadores de maior custo e ficar de olho nas setas mais grossas, que indicam muito dado passando. E por fim, o passo mais importante de todos, passar o mouse nesses operadores e comparar o número de linhas estimado com o número de linhas real. Onde tiver uma diferença gigante, pronto, encontramos a causa raiz do problema. A mensagem final é essa. O plano de execução transforma a otimização de queries de um jogo de adivinhação para um processo de diagnóstico técnico preciso. Em vez de ficar tentando soluções aleatórias, a gente passa a atacar o problema real com base em evidências. Gostou da análise? Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e dê um like.